Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com análise multivariada e para isso nós vamos ver como calcular no R alguns conceitos básicos, como variância, covariância, correlação, autovalores e autovetores. Então, inicialmente, você deve baixar o arquivo estados e a rotina vídeo 1, que estão disponíveis na descrição do vídeo. Basta você acessar o link. Eu já criei o meu projeto, já coloquei esses arquivos dentro do projeto e então a primeira coisa eu vou abrir o meu script. Basta clicar com o botão esquerdo. Carregou o meu script, então vamos ver aqui. Primeiro nós vamos importar o banco de dados estados. Então basta clicar com o botão esquerdo, importar. Vou pedir para atualizar, já atualizou sozinho, está tudo certo. Vou pedir para importar. Ao importar, eu já tenho a visualização dos meus dados. O que nós temos aqui, então, são os estados, a sigla, a região, a população, o PIB, os homicídios para 100 mil habitantes, os analfabetos de 10 a 14 anos e anos de estudo da população. Observe que nos nossos dados, nós tínhamos 3 colunas, vou abrir novamente, que não eram números. Era o que? O estado, a sigla e região. Então, da coluna 1 à coluna 3, eu não tenho número, então eu não consigo calcular a variância e covariância deles. Então, eu terei que trabalhar apenas com essas colunas, da 4 a 8. Então, eu vou criar um novo banco de dados de nome dados e vou atribuir a ele os dados do banco de dados estados. Espaço vazio significa que eu utilizarei todas as linhas. E aqui eu vou pegar apenas da coluna 4, 2 pontos, quer dizer, a coluna 8. Vou executar apertando Ctrl Enter. Executou. Agora eu tenho meus dados com 5 variáveis. Com apenas números eu posso calcular a minha variância e covariância. Vou executar. O que eu fiz aqui? Eu criei um objeto de nome Markov, atribuí a ele variância dos dados. Eu vou pedir a Markov, então, da mesma forma que agora eu quero da linha 1 à linha 3, vírgula, então, agora da coluna 1 à coluna 3. Executar. Por que eu fiz isso? Para caber na janela. O que nós temos, então? População com população é a variância da variável população. Então, tudo que está na diagonal principal é a variância. O que está fora da diagonal principal é a covariância. Então, a covariância da população e o PIB indica que valores acima da média para a população, estado, tendem a estar relacionados com valores acima da média ao PIB. Ou seja, estados com maior população também tendem a ter um maior PIB. A variância e covariância também pode ser calculada por meio da função cov. Vou executar, perceba que é o mesmo valor que eu tinha aqui anteriormente, não mudou nada. Podemos também pedir a matriz de correlação, então a função cor irá me dar a correlação entre os dados. Vou aumentar aqui para caber e executar de novo. Pronto. Então, aqui eu tenho a correlação dos dados. A correlação da variável com ela mesma é sempre igual a 1. Observe que na diagonal principal, todos os valores são iguais a 1. O que está fora da diagonal principal é a correlação entre as variáveis. O que quer dizer isso? O valor de 0,95 da população com o PIB indica que é uma relação positiva linear e o negativo indica o inverso. Ou seja, estados de maior população tendem a ter anos de estudos menor e menos analfabetos. Essa é uma interpretação rápida. O que eu quero apresentar aqui com o vídeo são as funções. O que é importante e interessante é que a matriz de correlação também pode ser interpretada como uma matriz de variância e covariância dos dados normalizados em relação à média e o desvio padrão. Como assim? Eu posso calcular as variáveis por x menos x médio dividido pelo desvio padrão de x. Primeiro, nós vamos instalar o pacote bbmisc
Lembre, pacote é um conjunto de funções, então você vai clicar e executar. Depois, carregar na memória. Então, você deve instalar apenas uma única vez, mas você deve carregar o pacote na memória do programa a todo momento que você reiniciá-lo. Ou seja, se você fechou e abriu de novo, você precisa carregar, mas não precisa instalar novamente. Então, eu carreguei na memória, já estava instalado na minha máquina. Vou utilizar a função normalize, que vai executar esse cálculo para nós. E vou criar um novo banco de dados, de nome dados.m. Perceba que esse dados é o mesmo que está aqui, é o meu banco de dados que eu vinha trabalhando até então. Vou executar. Criou um novo banco de dados aqui, dados.m. Vou pedir um summary dos dados, estatística descritiva, veja que a média é 0. E vamos pedir a matriz de variância e covariância. Veja que o que eu tenho agora, eu tenho exatamente, perceba que eu pedi cov, então eu pedi a matriz de variância e covariância. E perceba que ela é exatamente igual à minha matriz de correlação. Diagonal principal, tudo igual a 1. E aqui eu tenho 95, relação linear entre população e PIB, bem forte. Okay? E podemos, então, agora calcular a variância total, que é igual a esse valor. O que é a variância total? É a soma da diagonal da matriz Markov. Então, Markov é essa matriz. Eu vou somar todo esse valor da diagonal principal. Isso é a variância total. Mas perceba que ela não considera a covariância. Então, podemos calcular a variância generalizada, que é o determinante da variância da minha matriz Markov. Então, perceba que por ser o determinante, irá considerar todos os elementos. E essa variância generalizada irá fornecer uma noção da dispersão global multivariada. E como ela considera as covariâncias, ela vai ser influenciada pelas mesmas. 31, 16. Então, a variância generalizada é maior do que a minha variância total. Outro ponto muito importante dentro da análise multivariada é o teorema da decomposição espectral. O que esse teorema diz? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou criar uma matriz M1 qualquer, usando o nosso comando matriz, C para concatenar os elementos aqui dentro, dizendo que são duas linhas e duas colunas. Vou executar, criou um objeto M1. Então, ele é simétrico porque eu estou criando uma matriz de variância e covariância. Então, ela é sempre simétrica em relação à diagonal principal. Lembre da teoria. Vou pedir os autovalores e os autovetores e salvar dentro de um objeto auto, que agora eu vou pedir para exibir. Então, eu tenho autovalores 9 e 4 e autovetores 1 e 2. Autovetores, o primeiro autovetor, o segundo autovetor. Como minha matriz é de ordem 2 por 2, ela sempre tem que ser quadrada, porque é a matriz de variância e covariância. Eu vou ter no máximo 2 autovalores e 2 autovetores. Os autovalores e os autovetores decompõem a minha matriz original. Eu vou reconstruir a matriz original por meio dos autovalores e autovetores. Então, vou salvar os autovalores dentro do objeto auto com esse nome. Vou executar, pedir para exibir os mesmos autovalores, 9 e 4, que está aqui. E vou fazer a mesma coisa com os autovetores. Como que eu sei esses elementos? Vamos aqui. Auto é uma lista de 2 objetos. Então, eu tenho os valores, que é os 9 e 4, que são os autovalores, e os vetores, os autovetores estão aqui. Então, é por isso que eu consigo saber que dentro de auto eu precisarei do elemento valores e vetores. E lembra que o cifrão é para buscar um elemento ali dentro da lista. Então, por meio dos autovalores e autovetores, eu vou conseguir reconstruir minha matriz original. Como? Pegando o primeiro autovalor vezes o primeiro autovetor vezes esse primeiro autovetor transposto, mais o segundo autovalor vezes o segundo autovetor vezes esse segundo autovetor transposto. Por que tem que ser transposto? Porque senão eu não consigo fazer essa multiplicação.
Lembra da compatibilidade entre linhas e colunas na multiplicação matricial. Então, aqui agora eu vou pegar os autovalores. Dentro desse objeto autovalores, eu vou pegar o primeiro elemento, que é 9, vezes todas as linhas, mas somente a primeira coluna. Então, esse daqui. E vou multiplicar pelo seu transposto. O t é a função para transpor. Mais, agora o segundo autovalor, vezes agora a segunda coluna da minha matriz de autovetores e vezes a transposta deste elemento. Vou executar, tenho minha matriz M exatamente igual à minha matriz M original aqui, 8 e 5 e menos 2. Assim, pelo teorema da decomposição espectral, a matriz de correlação amostral ou a matriz de variâncias e covariâncias pode ser decomposta pela soma de P matrizes, o que no caso eu tenho aqui duas matrizes. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, eu vou ter soma de 3 elementos. Se for uma matriz 4 por 4, 4 elementos, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, o teorema é importante por permitir essa relação e essa decomposição. Isso será muito importante e utilizado, é a base da análise de componentes principais e análise fatorial, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Muito obrigado, então, espero que você tenha aprendido, tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva e fique por dentro das novidades do canal. Até a próxima!